nome é Joana Zanin Delsotti. Eu estou com 87 anos. Eu nasci dia 24 de junho, dia de São João. Minha história é bonita porque meu nome é Joana e nasci dia de São João e casei com o João. Só na minha data de registro de nascimento, eu nasci dia 16 de novembro, que era a data do aniversário dele também, dia 16 de novembro. Então eu sou 1 ano e 10 meses mais nova na data de nascimento, no registro. Eu nasci aqui na Rondinha, lá na Sereia. E sempre vivi aqui, só de lá da Sereia, quando eu casei e vim morar aqui. Minha vida de quando criança e de adulta também, era muito duro aquele tempo. A gente não tinha o que a gente tem agora. Era muito difícil, porque minha mãe trabalhava na lavoura e meu pai, ele tinha uma carroça, os cavalos, e levava assim, o alimento do que faziam aqui, milho, feijão, batata, para vender em Curitiba. E de lá ele trazia o que aqui não tinha, e daí nós vendíamos em casa, que nem açúcar, a sal, o que não era plantado aqui na Rondinha. Então ele saía mais ou menos lá pelas 3 horas da manhã e voltava no outro dia à meia-noite. Porque era longe e passava, nós não tinha asfalto, nada, tinha só uma estrada que passava pro. Como é que era? Esqueci agora. Nós dizíamos estrada velha agora, né? Então era muito duro. Depois aí já começou a melhorar um pouco quando eu tinha só um irmão. Quando eles ficaram, ele ficou mais de idade, mais velho, meu irmão. E daí eles compraram um caminhãozinho de sociedade com meu tio Fortunato até. E daí eles iam para Paranaguá. Com a mesma mercadoria que eles levavam para Curitiba, eles levavam para Paranaguá. Só que lá era mais difícil porque tinha que vir vazio de lá para cá, porque lá não tinha nada para trazer, né? Tinha às vezes assim que nem bacalhau, aqueles bacalhau grandes, né? Mas era uma vida dura que a gente tinha, sabe? Depois daí eu fiquei mais velha um pouco, daí eu ia na roça. E minha mãe, até quando ela não podia ir, que vinha os colonos vinham trazer a mercadoria em casa. Então o que era mais vendido, tudo era batata. Mas eles iam para o norte daí levar. Aí pegavam farinha de mandioca em saco em Ponta Grossa. Depois foram crescendo, daí depois entrou meu tio de sócio, daí compraram outro, e fizeram uma sociedade. Daí era meu pai, meu irmão, e 2 tios, e 2 primos. Essa sociedade durou 25 anos. Quando minha mãe morreu, porque daí quem dirigia tudo era minha mãe. Ela nunca foi para a escola. Ela aprendeu em casa. Ler, ela pouco lia. Ela só fazia a tabuada, que diziam, pegava a tabuada, e daí ela fazia as contas da mercadoria que eles levavam e que vendiam e quando voltavam. Daí depois começaram a comprar os caminhões grandes, né? E eu sempre trabalhei na roça, nunca fui trabalhar fora. Na escola, eu pouco fui para a escola.
Foi lá na Rudinha, mesmo lá na Sereia mesmo. Tinha uma escola que tinha 2 professoras. Elas davam até o 4º ano. As 2 se dividiam e davam o 1º, o 2º, o 3º e 4º. Tinham 2 turmas junto. 2 períodos juntos, né? Então eu aprendi bem pouco na escola. Aprendi mais que nem fazer conta. Eu aprendi mais em casa com ela. Porque daí eu via como ela fazia, né? Depois daí foi indo. E daí, assim, a gente não podia deixar a casa fechada. Porque daí a turma vinha comprar o que eles traziam, né? E foi sempre assim, depois que eu casei também, ele trabalhava na ICEPA, meu marido. E foi uma vida dura também, porque eu fui sempre de trabalhar muito, sabe? Sempre. Essa aqui é a Bernadette, eu só tenho uma filha, só a Bernadette. Ela nasceu dia 9 de julho. E eu, dia 29 de junho, estava plantando cebola. E antes dos 40 dias, eu fui carpir essa cebola com ela dentro do balaio, embaixo do guarda-chuva. Porque eu queria ajudar. Então, assim, daí a gente foi uma vida assim. Era duro na roça, né? Porque a gente não ganhava muito. Mas no final eu era muito segura aquela vez, aquele tempo. O que ele ganhava na ICEPA, eu guardava. Mas guardava tudo. E a mercadoria, o que nós comíamos, nós tínhamos em casa. Porque nós tínhamos porco, nós tínhamos galinha, tinha tudo em casa, né? Daí depois, com o tempo, daí meu pai quis que ele entrasse na sociedade também. Daí ele entrou. Daí ele sempre ganhava um pouco mais de lá. Ele trabalhava no começo, 1 ano mais ou menos, trabalhou no depósito em casa. Eles tinham um lavador de batata e empacotamento de feijão. Então depois ele tirou a carteira e tudo e começou a trabalhar com o Alfa Romeo. Naquele tempo tinha o tempo dos Alfa Romeo, né? E trabalhou lá até se aposentar. Daí ele tinha feito uma casinha pequena. Daí fizemos essa ali que está aqui do lado. Eu sempre conto para ela também que nós começamos a fazer a casa quando tinha todo o dinheiro. Não fizemos uma prestação para fazer a casa, porque nós comprava o que tinha e fazia como podia. Que até uma vez nós tínhamos dinheiro no Bamerindos, acho que era o nome direito. E eu fui tirar o dinheiro, porque naquele tempo a gente não tinha cheque, nós pagava em dinheiro. E estava trabalhando lá, Orlando Pupi. E ele disse assim, mas você vai levar para casa todo esse dinheiro, cuidado que te roubam, porque ele era muito brincalhão, né? Eu disse, não, roubado não me rouba. E justamente quando eu saí do banco, tinha um homem, mas não era ladrão, mas eu não conhecia ele. Ele me disse, Janite, veio tirar dinheiro? Não, eu disse, eu vim colocar dinheiro. Lembro sempre. Daí ele disse, eu estou brincando, você não me conhece, não. E era um primo meu que morava lá no Retiro. Mas eu, na hora, me assustei já, quando eu tinha falado isso, né? E eu me assustei, né? Então foi indo depois, aí, quando eu casei, meu pai, para mim fazer a casa, uma casinha de madeira que nós tínhamos, ele tinha comprado esse terreno aqui do padrinho dele. E ele deu para mim e para o meu irmão, metade para mim e metade para ele. E daí, quando nós já percebíamos, já tinha comprado tijolo, tinha comprado muitas coisas.
Daí eu fui lá na casa do meu irmão e eu disse assim, escuta, você não quer me vender aquele pedaço de terreno que está junto com o meu? Por que? Ele disse, porque eu disse, nós queria vender, comprar a casa, fazer uma casa, né, mais no canto. Disse, te vendo, se você me dá quanto eu quero, eu te vendo. Ele disse, eu quero 25 contos. Aquela vez dizia um conto, não é que nem agora, né? Tá bom, eu disse, eu compro. Daí ele disse, escuta, mas você não vai falar com o João? Não, eu disse, eu tenho dinheiro para comprar. Porque quando daí meu irmão foi trabalhar no caminhão, eu continuei trabalhando na roça. E daí nós dividíamos o dinheiro da roça, um pouco para mim, um pouco para ele, né? Então, quando eu casei, eu tinha um pouco de dinheiro. E daí foi assim, até que um dia Deus levou ele, né? Mas sofremos muito. Eu acho que minha história é essa. E eu acho que eu não sei se você, eu chamo por você, porque você é bem mais nova que eu. Sim. Não sei se você conheceu, porque chamava ele de Bracatinga. Era João Cosmo. O Bracatinga ia para lá. Então eles iam tudo junto, uma turma junto, né? Não era que ia só um dia que ia todos. E quando não faltava mercadoria, porque muitas coisas a gente esquece também, né? Quando não tinha mercadoria aqui, eles iam para o retiro buscar mercadoria para levar para Curitiba, que nem batata, essas coisas, né? Feijão, que aqui era mais batata, feijão, milho, que plantavam, né? E cebola. Depois, então, tempo, meu marido ia buscar a cebola, ele trabalhava muito no Rio Grande, daí ele ia para lá com feijão. E cada 15 dias vinha para casa com um caminhão de arroz para levar para o norte, daí, e cebola. Então, assim, só que agora ficou metade do lado, metade do outro, né? Porque a gente, certas coisas a gente vai lembrando, conforme vai falando, vai lembrando, né? Depois fez a sociedade com meu irmão, com meu tio, com um caminhãozinho. E quando ele morreu, ele deixou 23 caminhões. Daí, já a sociedade começou a se desmanchar, porque entrou gente estranha, né, no meio, daí já não era a mesma coisa. Então cada um foi para si. Só que meu marido continuou trabalhando com minha mãe e meu irmão. Daí. Bom, o senhor me pediu de namoro. Namoro foi o seguinte. Nós saímos de casa, no domingo, por exemplo, nós íamos no terço, aqui na Rondinha, e na frente da igreja tinha um barracão, que eu não ia dançar, eu só ia apreciar, porque era novinha, que dançava. Eu conheci lá ele, mas conheci assim, né? Não sabia. Eles moravam aqui para cá perto, iam na Sereia. E foi se olhando. Mas nem na missa de mão dada. Nunca. Nem nada. E daí, um dia, a primeira vez que ele veio falar comigo, foi bonito, eu contei para eles, esses dias eles eram horrorizados. Mas tinha as festas aqui na Rondinha, a gente se conhecia mais quando tinha as festas aqui na Rondinha, né? E nós estava com as amigas e nós andávamos para cima e para baixo na estrada. E eles ficavam parados ali olhando. E meu irmão tinha muito, ele era muito amigo do irmão de meu marido. Até acho que talvez a senhora conheceu o Antenor, aquele que era sapateiro, que agora já venderam a casa, já
reformaram. E daí ele disse assim, ele disse, eu vou para Sereia hoje. Esse é o rapaz. Ele disse, ele falou o nome da moça que gostava muito dele. Não, ele disse, eu vou com tua irmã. E quando nós voltemos, que nós tínhamos ido passear, eu já voltei junto com o João, com o irmão dele. E ele ficou brincando, disse assim, você vai para Sereia tarde hoje, porque olha aí, ó. Ele deu uma risada e ficou quieto. Eu conheci com ele assim. Agora, bem contar o primeiro dia que foi numa festa. Mais ou menos que namoremos, bem filho, não me lembro quando, porque namorei bastante tempo. Mas de andar de mão dada, nunca, meu pai e minha mãe nunca me viram de mão dada. E nunca saí sozinha com ele. Por exemplo, nós estávamos convidadas num casamento, minha mãe vinha junto, porque não deixava ir sozinha. Sabe, o dia que nós, até o dia que nós fomos casar no civil, naquele tempo a gente não casava aqui em Campo Largo, porque era muito caro, ia casar em Curitiba, em Curitiba não, em Campo Comprido, que tinha o juiz. E daí minha mãe disse para o pai, mas será que nós deixamos ela só com ele? E ele começou a dar risada, foi numa quarta-feira. Minha velha, ele disse, você não vai querer deixar ir casar hoje? É quarta-feira, sábado ela vai morar junto com ele. Não sei se todos os pais eram assim um tempo. Para mim foi assim, ó. Daí foi casar. Porque se eu quero viver o tempo de minha vida, de quando eu era jovem, de quando eu namorava, e agora, ninguém casado. Agora, o único conselho que eu diria para eles, tenha respeito com a mulher que você está namorando e tenha respeito com a família delas. Porque hoje não tenho mais respeito. Não vou dizer todos, mas muitos não têm respeito. E se eles não têm respeito nem quando era solteiro, nem depois de casado, eles não iam ter. O que o senhor acha? Eu acho que é isso mesmo. Muito bem. É tanta coisa, né? Mãe, que a senhora contou também já que quando ia casar, os casamentos geralmente eram nos paiol. Sim, não tinha, existia clube, existia só os paiol. E daí se reunia todo mundo para matar os frangos, para daí fazer a comida. E quem trabalhava eram só as pessoas, geralmente as pessoas da família. O casamento de polaco era assim. Se reuniam e daí faziam. Era tudo em casa. Compravam. E tem uma coisa bonita no meu casamento e no casamento do meu irmão. Que eu casei com o João e meu irmão casou com a irmã dele. Fizemos uma troca. Então eu respeito minha cunhada como se fosse minha irmã. E ela, assim, foi ela que cuidou de minha mãe, porque ela sempre morou junto com minha mãe. Até o dia que ela morreu. Conte como eram os casamentos, as festas. Como eram as festas, né? As festas do casamento. A festa ia até de madrugada, até amanhecer. Onde é que era? Porque tinha janta. Então a gente, geralmente, o casamento era 4 horas. Depois jantava lá pelas 6. Depois, à meia-noite, aí depois, tinham terminado de jantar, limpavam, tiravam as mesas, tudo. E tinha um outro lugar, dentro da casa mesmo. Quem tinha casa grande, daí arrumavam a mesa. E à meia-noite era servido o café. Com pão, bolo,
essas coisas, né? E tinha baile, né? Tinha, sim, claro, os músicos eram para fazer o baile, né? Era muito, muito, muito divertido esse casamento. Quando, eu me lembro sempre, quando uma moça, às vezes, agora é normal, que ela casava grávida, nossa senhora, era o fim do mundo. O padre não aceitava casar na igreja de Grinalda. Agora não, né? Às vezes eu falo com eles aqui em casa, conto com eles, dou risada, né? Tem o Vico lá, que é o mais brincalhão, as meninas já são mais fechadinhas um pouco, mas ele é o mais, não sei, então eles brincam aqui comigo, porque o meu querido é ele. Mas não é que é ele, eu gosto de todos eles. Que eu sou uma pessoa assim. Agora chega o Natal. Desde que sou casado ainda. Agora já tenho neto, já tenho bisneto. Eu que dou para um, eu dou para o outro também. Não faço diferença, nem de um nem do outro. Só que ele é o mais, não sei, o jeito dele. O jeito dele, ele é brincalhão, é difícil que passa sempre, porque eles moram aqui no fundo. É difícil que ele passe aqui para casa a semana, se um dia ele não para. E se às vezes eu estou deitado, que ele volta de noite, ele vem lá.